Grécia contribuiu para o mundo ocidental, por isso estudá-la é essencial. Atenas, nós vamos conhecer. Lá se ensinava a escrever, orientava a pensar e a estudar de Esparta. Temos que nos lembrar, eles se ocupavam em guerrear. Duas pessoas estavam a reinar e a comandar, e para adorar tem suas divindades. Os deuses comandavam as cidades, e para os agradar os gregos utilizavam de templos e das suas eles davam. Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim, porque agora você vai saber disso sim. Bem, a economia da Grécia se baseava na colheita, e o artesanato era um barato, mas havia um boato na Grécia que se originou um torneio muito especial. Havia vários partes bem legais, sensacionais. A religião politeísta era marcada pela humanista, e na época não havia nenhum ciclista. Sei que não tem nada a ver, mas pra você entender as coisas vão ficando bem mais fáceis. Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim, porque agora você vai saber disso sim. E pra te dominar, vira tua cabeça, você vai aprender.